Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Aula 47, povos originários americanos. Agora é o Inca, aula 1. Vamos ter uma duplinha, não perca, semana que vem. Próxima aula, desculpem, fechamos aí com a aula 2, Incas. Antes disso, dois recados muito importantes. Primeiro, antigamente nós tínhamos ali no sistema do Classroom aquele primeiro link que era da presença. Pois bem, ele não existe mais. Agora a atividade, por isso que é fundamental que vocês fazerem as atividades, porque ela que vai computar, né, a presença de vocês para os professores das disciplinas em geral, inclusive, né, colocarem no sistema do RCO. Próximo recado, poxa professor, eu estou na aula Paraná, mas eu assisto pela televisão e o material impresso do colégio. Poxa, bacana, mas se você pode, tem acesso tecnológico, se tem condições, vá ao sistema do Classroom, conheça, vale a pena se aventurar, aos poucos você vai se familiarizando ali, sabe? E aos pouquinhos você vai, como diz o outro, se adaptando com o novo sistema. E não se preocupe, ele não vai inibir todas as tuas notas do impresso, ele não vai proibir você fazer nada, não vai anular todo o teu trabalho do impresso. Mas se pode, se tem condições, se tem acesso. Combinado? Vamos lá? Começamos os Incas? Arregassem as mangas, apertem o cinto, embarquem nessa, vamos juntos! Vou apresentar para vocês os três principais objetivos da nossa aula. Apontar as principais características da civilização Inca. 2. Identificar as especificidades da organização política Inca. 3. Reconhecer a organização social da civilização Inca. Olha, no final de tudo isso, eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Eu, pelo menos, poxa vida, professor de História, é um material que estávamos mais acostumados no 7º ano, ele está sendo migrado por causa das mudanças a nível nacional, né, das diretrizes, veio para o 6º ano e eu confesso a vocês que montar essa aula trouxe assim, uma rica experiência de chegar, como diz o outro, tá ali, 10 coisas que você tem que fazer antes de morrer. Eu tenho que conhecer o tal do Peru, como diz o outro. Ora, que região fantástica, que história. Embarquem nessa e espero terminar essa aula com esse sentimento aí na casa de vocês, no coração de vocês também aí, da galerinha do 6º ano. Valeu? Vamos lá, na aula passada, astecas, vocês viram, religião, saíram especializados inclusive, né? na língua náhuatl. E aí, agricultura e artesanato e estudamos um pouco aí sobre a história da língua. Bom, a gente sempre começa a discutir, começamos a nossa aula discutindo, problematizando uma imagem, enfim, uma construção, alguma coisa. E eu trouxe para vocês aí essa primeira imagem, que já, como diz o outro, essa imagem deveria ser a cereja do bolo da aula. Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Vamos lá, vocês têm que ter um olhar histórico, observador, geográfico. O que vocês imaginam? Olha, parece que está no topo de uma montanha, né, professor? Uma região montanhosa. Não sei, professor, umas escadarias, parece que é um lugar alto. O que será que é isso, professor? Como que nós poderíamos descrevê-la? Ó, dá para ver que pessoas estão visitando, é um ponto turístico. É verdade, professor, olha aquela pessoa ali andando ali na escadaria ali, ó. Ora, mas deve ser alto pra caramba, dá para ver quase as nuvens tocando ali, ó. Com certeza. Não deve ser frio, né, professor? Galerinha ali de camiseta, de boa, Ou pode ser, mas não está num período de frio. Olha lá, de onde são essas antigas construções? O que é isso, professor? Parece tipo um muro. Do que é feito, pessoal? O que vocês conseguem imaginar ali? É pedra, professor. Não é bem simples assim. É pedra. Vai você construir um muro de pedra. Que tecnologia Inca tinha para você ter um domínio de construções com pedra? Ou vocês acham que eles tinham argamassa? É Machu Picchu. Oh, louco! Quem acertou aí? Levanta a mão. Aê, parabéns! Velha montanha em Quechua, ou Quechua. Não se preocupem, eu também não sei. Como se traduz isso? Quechua é a língua dos Incas, conhecida também como a cidade perdida dos Incas. Ela foi redescoberta, olha só, redescoberta, apenas em 1911. Tá, se ela foi redescoberta, ela se perdeu no tempo. E realmente os livros se falavam no lugar sagrado, alguns até exageravam, dizendo que tinha
milhares de riquezas, de tesouros e ouros. Se teve quem chegou primeiro lá, como diz o outro, né? Porque não foi encontrado, mas realmente a cidade em si, historicamente, ou como diz o outro, no nosso coração, a riqueza não tem como mensurar, né? Não tem como você medir a riqueza de uma cidade construída no topo de uma montanha. Ela se perdeu praticamente no século XVI, logo após os espanhóis chegarem, os incas abandonaram essa cidade. E por causa da sua distância, ela está a 2.400 metros de altura. Galerinha que curte futebol sabe o que os atletas passam quando vão jogar naquela região dos Andes ali, não é? No Chile, Peru, no Peru, Equador, a coisa já começa a apertar. Então, agora você imagine, eu já ouvi história de pessoas que foram visitar a cidade, como diz o outro, está na minha lista das 10 coisas que eu tenho que fazer. Muitas pessoas não conseguem chegar até lá, falta de oxigênio. Pensa, que bacana. Como que era viver, então, nessa altura? Pulmão os caras tinham, né? Localização e origem. Caminhos incas, Chapacnã. Sociedade e construções incas. Ficou muito legal. Vamos lá. Localização, então. Eles estão na região. O início, a origem deles está relacionada ao Peru, né? Os incas, por volta de 1400, viviam da agricultura e do pastoreio, nas terras altas, temperadas e frias, onde ergueram a cidade de Cusco, né, no atual Peru, aqui na região do Peru. Por meio de guerras ou de alianças com povos de regiões, os incas expandiram seus domínios e em 1438 fundaram um império. Novamente, professor, esse termo império, vamos até fazer uma distinção. O que é essa ideia aí? Nós temos a noção de Império Azteca, que era uma cidade, ou duas, três, que dominavam outras. Então, a cidade azteca tinha um poder sobre as outras, com graus de subordinações. Aqui não. É uma ideia de uma terra só, um império só. E tinha uma noção que o imperador, inclusive, era filho do Deus Sol e era uma ideia de uma propriedade dele. O império era dele. Essa é a representação. Mais ou menos semelhante aos egípcios, melhor nem tocarmos, mas lembra a civilização egípcia no tocante à ideia do poder do Egito, né, do poder do faraó. É o poder, né, dos sapa-incas, como eram chamados os imperadores incas. A localização é império. No contato com outras culturas, os incas assimilaram a língua quechua. Quechua não era deles também, eles assimilaram, se apropriaram da língua e a tornaram a sua língua. Depois continuaram conquistando outras terras, outros povos, ao norte e ao sul. Olha, vamos voltar aqui, olha que coisa fascinante, olha o que era o império. Dominaram a Argentina, dominaram a região do Chile, a Bolívia, olha só, quase chegou no Brasil, por muito pouco. O que deve ser aqui? Acre? É aqui, ó, região do Acre. Equador pegou um pedacinho da Colômbia lá em cima. Galera, isso é um império gigante. Depois continuaram a sua conquista, assim construíram o maior império indígena da América. Maior, hein, galera? O primeiro Sapa-Inca, o imperador, chamava-se, Pachacuti. Tá aqui, então, a representação do Pachacuti, uma representação, a pintura, não é ele, século XVII. No início, os incas formaram um reino chamado Curacado Inca. Então isso vai ser, inclusive, uma das perguntas da atividade. Curacado é como se fosse um reino ainda, o início, não é um império. Com o governo de Pachacuti, entre 1438 a 1471, iniciou sua expansão a outros territórios que ultrapassaram a região do Peru. Aí sim passa a se chamar um império. Então, o início é um curacado. Para nós não se perdermos na ideia, o curacado seria uma ideia de um reino, né, menor, o território dominado. Quando se expande do Peru para outras regiões, né, para outros povos, nós entendemos que é um império, somente depois do governo do Pachacuti. Por isso que ele é considerado, inclusive, o primeiro. Qual a localização do Império Inca? Identifique a principal cidade e qual país atuais pertenciam ao território. Vamos ver quem que está bem atento sobre os países atuais que fazem parte do território Inca. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, galera. Vamos corrigir juntos. O Império Inca está localizado na costa oeste da América do Sul. A principal cidade era Cusco, no atual Peru, mas o Império Inca chegou a regiões dos atuais países da Colômbia, olha só, Equador, Bolívia, Chile, até Argentina, hein, galera? E aí? Agora começa um outro assunto, são os caminhos incas, chamado Chapaquinã. O termo Chapaquinã significa caminhos incas, e é uma rede de estradas que eu, poxa, pesquisando assim a história delas, né, que era um sistema, e alguns livros de história realmente, já tive a oportunidade de ver que realmente comentavam sobre, enfim, o êxito, a técnica de construção de estradas, o funcionamento para a locomoção de exércitos, mensagens, né, dos mensageiros do imperador, que era um sistema de transporte muito bom. Até para você dominar um império desse tamanho, você tem que ter grandes estradas. Isso é um dos princípios de conseguir dominar um império desse tamanho. Vamos lá? Caminhos incas são um extenso sistema de caminhos construído durante o Império Inca. Suas estradas direcionavam a Cusco. A palavra Cusco, umbigo do mundo na língua quechua. Olha o significado de Cusco, que legal, galera. Chapaquinã significa em quechua estrada principal, não é caminho inca, desculpe, significa estrada principal. Hoje se utiliza o termo caminhos incas, mas a principal estrada é a Chapaquinã. Olha só, trouxe bastante imagens sobre essa estrada, inclusive de turistas, deve ser muito legal, você imagine, né, como diz o outro, você passando por essas estradas como turista mesmo, pessoas que fazem, peregrinos, que fazem estrada a pé, desses 30 mil quilômetros. É uma extensa rede de comunicação, com comércios e estradas, cobrem mais de 30 mil quilômetros, construída pelos incas ao longo dos vários séculos, atingiu sua expansão máxima no século XV, quando se espalhou por toda a extensão dos Andes. Veja a construção das estradas, de pedras. Então, poxa vida, quantos anos, séculos tem essa estrada? Coisa bacana, a qualidade da estrada aguentar tudo isso até hoje, né? Ligava os picos nevados dos Andes a uma altitude de mais de 6 mil metros até a costa litorânea, atravessando florestas tropicais quentes, vales férteis, né, e desertos absolutos. Essa aqui, enfim, nem todas as áreas estão em conservação, mas eu fiz questão de trazer para vocês também, para vocês terem uma ideia que aventura deve ser você fazer uma peregrinação, né, por essas estradas, como eu vi muitos turistas fazendo. Nos caminhos incas foram construídos tambos, então a cada 20 ou 30 km. Esses tambos eram uma espécie de local para você descansar, principalmente os mensageiros do imperador, chamado chasques, ou chasques, né? E também tinha os emissários do governo que fiscalizavam essas províncias. Então, ao longo, né, do Chapaquinã, da principal estrada, haviam esses tambos, local para você descansar, para os mensageiros, não se tem certeza se qualquer pessoa poderia chegar lá, como diz outro, ou com pagamento, mas o que é garantido que eram lugares para os chasques, né, ou chasques, e para os emissários descansarem. Ou descansarem, ou aguardar, ou tinha um chasques esperando um outro chegar, entregar a mensagem, a carta, enfim, a mensagem, né, do imperador ou do governador, ou que tem que ser para o governador, ou para o imperador, né, para o Sapa Inca, e daí ou fazia uma espécie de um rodízio, né, chegavam os chasques aqui, pegava a mensagem, ia até o outro tambos, porque a média de 20 a 30 quilômetros, era porque era uma média estipulada naquela época para um caminhar durante um dia. Um homem caminhar 30 quilômetros num dia, dependendo da região, muito alta, tem todo um desgaste. Então, eles colocavam essa questão para a pessoa ou dormir no lugar, ou eles fazerem essa troca de chasques. Copie seu caderno e responda. Para o Império Inca, qual a função de estradas tão bem construídas? Olha, comentei sobre isso, hein? E o que eram os tambos? Não é tambor não, hein? É tambos. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Caprichem aí, galerinha.
Voltei. Vamos corrigir? Devido à extensão do Império Inca, para a cobrança de tributos e comércio, os caminhos incas, né, Chapaquinã era o caminho central, o caminho principal, faziam a ligação, estrada principal, né, fazia a ligação de regiões longínquas do Império Cusco com Cusco, que era a capital dos Incas. Os tambos eram locais de descanso dos chasques, ou chasques, e fiscais do império, do imperador. Os tambos estavam na estrada a cada 20 ou 30 km, que era uma média de um dia de caminhada. Como eu comentei, troço muito bem pensado, né? Até a localização, provavelmente porque de 20 ou 30, depende da situação. Você está em um local de muito íngreme, muito alto, você precisa diminuir, né, para 20 km, porque o cara vai subir, pensa o trabalho. Sociedade, vamos agora para o nosso próximo tema. Como é que era organizada a sociedade inca? Havia um imperador, ele era considerado filho do deus Sol, principal divindade inca, e tinha todo o poder centralizado em suas mãos. Então, tinha era um governo, um poder político centralizado na mão do imperador. Haviam nobres, famílias próximas ao imperador e parentes, que ocupavam cargos importantes, como governadores de províncias, chefes militares e sacerdotes. Aqui nós temos uma pintura, uma representação de Manco Cápac, considerado um governante inca entre 1200 a 1230. A palavra inca significa chefe, inclusive. Na sociedade inca haviam os funcionários públicos e trabalhadores especializados, como ourives, que trabalha com ouro, marceneiros, né, madeira, pedreiros, pedra, né? Tá legal, né? Os camponeses eram a maioria da população inca, então a maior parte da população inca era formada por camponeses. Havia também os Yanaconas, que eram trabalhadores especializados, que vocês vão ver no próximo slide. Nessa imagem nós temos aqui uma pintura de Atahualpa. Ele é o último imperador inca. Foi morto pelas mãos, inclusive, da colonização espanhola. Essa imagem está no Museu do Brooklyn, data 1750. E aqui os Yanaconas. Que profissões eram essas, então? Muitos eram curacas, né? Eram conhecedores. Tinha os Shipuka Mayuki, que faziam censo e estatísticas incas, então eles tinham domínios de matemática, né, para fazer isso. Havia também os Iaxaqui, que eram sábios, e os Iaxaxique. Bom, eu ia me achar chique mesmo, sendo um professor inca. Gostaram da... Ah, que piada sem graça, professor. Tá bom, agora aqui é legal. Quipu, inclusive, não percam, próxima aula. Ora, eu vou fazer um estudo bem bacana com vocês sobre a história da calculadora feita de nós, inca, chamada Quipu. Por isso que o nome dos caras era Quipu Kamayuki. Olha que bacana. Não percam, tá o merchan da próxima aula aí. Aqui eu trouxe para vocês umas ruínas incas de Ingapirca, da província de Caner. 3.000, muito alto, 3.200 metros acima do nível do mar. Essa fica no Equador, galera. Próxima atividade é com vocês de novo, como era a sociedade inca. Caprichem, galera. Mãos, cadernos nas mãos. É com vocês, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, vamos corrigir. Havia um imperador inca com todo o poder político em suas mãos. Era o cara, né? Havia os nobres, famílias próximas ao imperador, né? Ou parentes, que ocupavam cargos importantes, como governadores de províncias, chefes militares e sacerdotes. A grande maioria da população era de camponeses. Haviam também os yanaconas, que eram trabalhadores especialistas em várias profissões. Os curacas, que eram conhecedores. Os quipu, kamayuki, que o professor já comentou sobre essa história da calculadora. E interessante, né? Porque o trabalho deles era o quê? Censo e estatísticas inca. E havia os Iaxaqui, sabe? Mas quem ia se achar chique mesmo eram os professores, né? Que eram os Iaxaxique. Agora, vamos para o nosso próximo tema, né? Parte de construções incas. E eu fiquei assim surpreso. Tamanho de tecnologia, de domínio de conhecimento, de construção, sabe? Dos incas. Inclusive no tocante a pedras. Eu já começo aqui mostrando para vocês, né? Fica em Cusco. É uma construção inca, é uma técnica utilizada chamada técnica dos 12 ângulos. Ora, um mega texto na internet, eu li um pouquinho, como diz o outro, não dá tempo. E eles fizeram essa técnica dos 12 ângulos, que ela prende, e era isso que eu comentei algumas vezes. Vai você fazer uma estrada, como diz o outro, sem argamassa. Vai construir uma casa. Um muro, vai fazer um muro de tijolo sem argamassa. Olha aqui a técnica que eles utilizavam. Pedras de 12 ângulos que travam uma na outra. Por isso que não tinha argamassa. Aqui, uma travava na outra. Com essa técnica, um muro ficava de uma maneira extremamente solidificada, sabe? Estruturada, como diz o outro, e com o peso da pedra faziam o trabalho da solidificação. Isso é fenomenal, galera. Aprimorando a técnica das pedras, os incas começam a edificar um trabalho mais encaixado, feito com base de pedras ígneas de tamanho regular, com formas geométricas poligonais. E aqui então está a técnica da pedra de 12 ângulos. Olhe, pense, muralhas, tá? Feito com essa técnica. Os incas adquiriram uma técnica impecável, o professor Boulos falou muito sobre isso em seu livro, e a destreza no trabalho com pedras, que chamou a atenção até dos próprios espanhóis quando chegaram aqui. Nas fortalezas, principalmente, se utilizou um estilo monumental em que grandes blocos pesando toneladas. Então, utilizavam pedras pequenas, pedras maiores e pedras gigantes nas suas construções. Isso que era fenomenal. Aqui são ruínas da fortaleza Inca Sacsayhuamán. Tô mandando bem. Em Cusco. E aí, mais uma imagem aqui para vocês. Outra coisa que me chamou muita atenção, e até é bom para nós desconstruirmos a ideia, como diria o historiador, eu sou super fã dele, Ayrton Krenar. Muito obrigado, português e espanhol, vocês trouxeram maravilhas tecnológicas para nós, vocês trouxeram progresso, trouxeram civilização para o Brasil, só tenho a agradecer. Trouxeram prisões, assassinatos, trouxeram doenças, né? Trouxeram morte, enfim, trouxeram poluição, contaminação do solo. Olha, só coisa boa, muito obrigado. A mesma coisa eu acho que os incas devem imaginar quando os espanhóis chegaram. Olhe que tecnologia impressionante com sistemas de esgoto dentro das cidades incas. Nós estamos falando de uma civilização originária americana, tá? Não estou falando da Europa, não. Uma civilização nossa, americana, com tecnologia de esgoto, tá? Com uma higienização impressionante na cidade, com um sistema de distribuição de água, como essa em Ollantaytambo. Ô, professor, como é que você sabe falar esse nome? Eu só coloquei até no tradutor do Google. Como assim? Tem no tradutor do Google o Quechua, que é uma língua já morta, ou não é morta, é uma língua que alguns inclusive falam, uma língua inca, né, da região. Na verdade, eu consegui encontrar um site que faz a tradução do Quechua, e o Ollantaytambo, bem legal. Fica na província de Urubamba, 60 km de Cusco, no Peru. E aí? Olha o sistema de esgoto da cidade de Ollantaytambo, província de Urubamba, e era um sistema de cursos dentro da cidade, confinados em muros. Né? Os leitos, eles tinham até a preocupação em fazer até um cuidado, em manter com a conservação, com pedras também para proteger o leito, para não contaminar o leito, que também eram pavimentados
os leitos das correntes menores, que eram pavimentadas com pedras. Aqui nós estamos trazendo um exemplo de um esgoto, aqui também. Aqui, desculpe, esse aqui não é o esgoto, não. Isso aqui é uma distribuição de água, de alimentação da cidade de Olhai-Itaitambo. Esta aqui é a foto do esgoto. Desculpe, deixa eu fazer a correção com vocês aqui. Tá bom? Então essa aqui é a alimentação da cidade, água para beber, potável. Essa aqui é a água do esgoto, que vai ser liberada para fora da cidade. É uma coisa fantástica. Um dos complexos arquitetônicos, eu fiquei assim quando eu vi isso, tá? Chama-se o Vale Sagrado dos Incas. Tá? Foi um tambo, vocês já sabem o que é um tambo, fizeram atividade, local de descanso, né, dos chasques. Era uma cidade fortaleza, num ponto estratégico. É a cidade de Olhai-Itaitambo que nós estamos falando. Olhe só o tamanho dessa montanha. Olhe essas curvas de nível, as plataformas que vocês vão estudar na próxima aula sobre agricultura inca comigo. Olhe a cidade onde ela foi construída, né, num vale lindo como esse. Que coisa magnífica. E era um ponto estratégico para eles dominarem o Vale Sagrado dos Incas. Com vocês, destaque, de acordo com a nossa aula, descreva como eram as construções incas. Destaque os sistemas de esgoto e água das cidades incas. É com vocês, caprichem. Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos lá, pela última vez. Vamos concluir a nossa aula e corrigir. Os incas adquiriram uma técnica impecável, destreza no trabalho com pedras. Em Cusco, os esgotos, o abastecimento de água, tinham uma eficiência impressionante. A água era levada para alguns edifícios por condutos forrados, cobertos de pedra. Eu trouxe uma imagem que era aberta, mas alguns eram cobertos. Os cursos de água dentro da cidade estavam confinados entre muros, sempre com um sistema de construções de pedra. Então, assim, eles se tornaram especialistas em construções com pedras. Essa é a verdade, sabe? Coisas magníficas, construções incríveis. Nós estamos falando de fortalezas, esgotos, sistema de distribuição de água, tá? É coisa incrível. Primeira atividade, então. Chegou o momento. Vamos ver se a minha telecinese está funcionando. Vamos junto comigo. Qual é o nome dos abrigos construídos ao longo dos caminhos incas para abrigo dos mensageiros do Império? Letra A, eram os chasques. Letra B, era o tambo. Letra C, faz isso. Não me bote essa. E letra D, quipu. Letra A, B, C ou D. Qual que é? Letra Muito bem, mandou muito bem, galerinha. Letra B, tambo. Eram os locais de descanso, né, ou abrigo, ou mesmo, né, troca, revezamento. Acho que o termo até melhor seria revezamento. Não tem essas corridas olímpicas que fazem o revezamento? Exatamente. Tem um chasques, ou chasques, descansado, chega um, começa com a língua para fora, tá aqui a mensagem, o outro pega descansado e pica a mula. Vamos para o próximo tambo. Tem um outro chasques esperando, ou vou descansar no outro. E era assim um sistema de mensagem, Correios Inca, impressionante, entre aspas, né? Um sistema impressionante de informação, muito bacana. Meio parecido, vi também no Império Persa, que também tinha os locais dentro da estrada real, onde eles faziam esse sistema de troca, mas aí com cavalo, né? Com um sistema de mensagem, onde havia também os mensageiros persas que faziam essa substituição, esse revezamento nesses locais de descanso. Interessante, estamos falando de duas civilizações, que em cada continente, como diz o outro, um na Ásia, outro na América, né, que um não sabe que o outro existe, com sistemas muito semelhantes de sistema de comunicação de informação. Nós estamos falando de um período que não tem nenhuma tecnologia. Eu sou o imperador Sapa-Inca, vamos lá. Eu preciso saber o que está acontecendo na província fulana, porque sabendo que está tendo umas rebeliões lá, a galera não está querendo pagar meus tributos, que história é essa? Claro, quero saber as informações. Manda um mensageiro, quero saber como é que está lá, zóio, quero saber como é que está a situação para aquela região. Eu preciso de estradas eficientes que funcionem para eu ter um controle sobre o império. Próximo, qual é o nome? Vamos ver quem está bem atento. Qual é o nome da capital do Império Inca? Hoje uma cidade do Peru. Olha, tem pegadinha. Letra A, Bogotá. Letra C, Sucre. Letra B, Sucre. Letra C, Lima. Ou letra D, Cusco. Tem pegadinha. Vamos ver quem sabe essa. Letra A, B, C ou D? Letra? Muito bem, mandou muito bem, meninos. E meninas. Letra D, Cusco. Lima é a capital do Peru. Mas não é a cidade, capital atual do Peru, mas não é a cidade que os incas construíram como a capital. A capital inca do Império Inca era Cusco, por isso que eu falei que tinha uma pegadinha aí. Muito bem, fechamos então. Vocês estudaram localização e origem, caminhos incas, Chapaquinã, estrada principal, sociedade, construções incas. Vale a pena, coloque na internet. Estradas Chapaquinã, muito bacana. Inclusive, assim, você imaginar o turismo nisso, né? As pessoas, vou botar uma mochila, vou conhecer. Você imaginou que momento assim, que experiência se conhecer civilizações e uma estrada construída 700 anos atrás? 600 anos atrás? Quanta história, quantos povos. Estamos falando da América Latina, estamos falando do nosso vizinho, como diz o outro. Né? São os nossos vizinhos aqui da América Latina, da América do Sul. Está próximo a nós aqui. Interessante quantas histórias temos ainda para conhecer perto de nós. Fechou? Próxima aula, não percam! Religião, política, agricultura, quipu, calculadora, famosa calculadora Inca de cordas, muito legal. Conheci um trabalho de uma professora de matemática, que trabalhei junto com ela, professora Lu, ela fez um sistema de quipus com sistemas de tampinhas de garrafa de refrigerante. Foi uma experiência que fizemos juntos, inclusive, uma interdisciplinaridade. Poxa, um abração a toda a galera de Piraquara aí que trabalha junto comigo. Fechou? Referências, Aula Paraná, muito obrigado. Só agradecimentos. Fecha aí, galera. Foco nos estudos. Estudem, assistam a aula, vocês vão ver.
foco no coração. Opa, como é que é? Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima! Fechou. Valeu!